A palavra de Deus diz assim em Gênesis, capítulo número 4, versos 3 a 7. Hoje eu quero falar sobre Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Gênesis capítulo 4, versos de 3 a 7. Lá está: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Por essa palavra que o povo de Deus diga amém. E que Deus abençoe a sua boa e poderosa palavra, o seu coração nessa noite mais uma vez. Queridos, me parece, e talvez não seja apenas um parecer, eu acho que é uma realidade que nós enfrentamos e conhecemos e sabemos muito bem, a de que nós estamos dando mais atenção para os nossos problemas e eles estão se tornando de alguma maneira o centro da nossa vida. Parece que as nossas forças, a nossa energia, a nossa motivação, parece que o nosso tempo, o nosso dinheiro, tudo vai em torno de tentar resolver, controlar, dominar e definir essas coisas que nos perturbam. E parece que nos perturbam tanto porque nós acabamos dando um valor excessivo para elas. E eu não digo a você não que a nossa vida possa ser vivida assim de maneira alienada, desconectada, com coisas que são importantes e relevantes para a sua família, para o seu trabalho, para o seu futuro. Se essa luz aqui puder levantar um pouquinho aqui, está cegando quando eu olho para lá. Então eu digo a você que tudo isso é um tanto quanto que normal, mas eu quero dizer que nós não podemos estar tão baseados assim a essa dinâmica normal e natural da vida, porque nós não somos naturais, nós não somos normais. Não precisa apagar não, né? Dá para levantar um pouquinho porque escureceu, mas tem gente trabalhando aí, né, da técnica. Obrigado, gente. A nossa exagerada consideração sobre nós mesmos nos coloca talvez fora dessa dedicação que a gente precisa dar para Deus. Essa preocupação tão grande comigo, essa preocupação tão grande com as coisas da minha vida, com as coisas da minha realidade, acabam tirando de mim a possibilidade de dar prioridade para Deus, porque o meu coração é ansioso demais. E eu sou tomado por uma tensão. Eu estou falando aqui que eu acho que é da vida de todo mundo. Eu não estou falando só de mim não, eu estou falando de mim também. E parece que tudo isso nos envolve de um jeito, nos abraça, nos toma de uma tal forma que nós não conseguimos mais dar o primeiro lugar para Deus. Mas Deus, Ele quer ser o primeiro na sua vida. Primeiro, Deus em primeiro lugar. É tudo para Deus, mas eu quero para mim. É tudo para Deus, mas eu quero para mim. Precisamos decidir então, tudo para Ele ou eu na frente. E me parece que a gente está vivendo uma tensão constante de quem vai passar. Ou eu dou passagem para Deus, ou eu dou vazão, eu dou passagem para mim mesmo. Parece que o tempo todo nós estamos, e não parece, é verdade. Paulo está falando que ele vivia uma guerra interior. E ele diz: eu sou um miserável, eu nunca consigo ganhar essa guerra, né? Porque o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. E nós temos que decidir todos os dias. Todos os dias a gente tem uma decisão para tomar. E eu acho que nem sempre você está pensando nisso, mas isso está acontecendo toda hora. Se você levantar os seus olhos para cima, e esse é um convite que eu faço para você agora, é uma proposta que eu te faço agora. Levanta os seus olhos para cima dos seus problemas. Levanta os seus olhos para cima de você mesmo. Você vai ver a cruz de Cristo. Se você conseguir elevar os seus olhos para além das suas dificuldades, dos seus problemas, das suas lutas, das suas angústias, você vai ver a cruz de Cristo. Levanta os seus olhos um pouco mais, você vai ver um trono. O trono de Deus. Há duas coisas que estão acima de você e dos seus problemas: a cruz de Cristo e o trono de Deus. Essa visão
essa visão que é tão espiritual da cruz de Jesus e do trono de Deus, do trono da sua graça, me tiram da dimensão terrena, da minha limitação, que me pressiona, que me esmaga, que me maltrata, para que eu veja então algo além. E quando eu elevo a minha visão, o que eu vejo o Senhor que reina sobre toda a terra. E eu entendo então que a sua posição de reinado é de domínio sobre toda a história, porque tudo está nas mãos dele. Para além de lembrar e saber que ele está no trono e que ele tem a história em suas mãos, eu lembro também, quando eu olho para o trono e quando eu tenho a dimensão da cruz, de que Jesus, ele voltará. Em breve Jesus voltará para nos buscar. Há um termo final e definitivo para toda a realidade de dor, para todos os sofrimentos, as angústias que nós enfrentamos, tão reais que elas são. Real é Jesus, real é o sacrifício da cruz, real a realidade da obra redentora de Jesus, real é Jesus entronizado acima de tudo e acima de todos. E isso então muda meu estado de espírito, muda a minha realidade. Que Deus te livre, querido. Que Deus me livre de nós comparecermos diante do trono dele, diante do tribunal dele, sem nós estarmos prontos ou preparados diante dele, sem ter vivido tudo para ele ou ele em primeiro lugar. Sabe, eu não sei da onde nós vamos arrumar uma resposta, uma justificativa, uma maneira de corresponder a esse questionamento que Deus nos fará. Se Deus não for em primeiro lugar, se for você em primeiro lugar, se você não entender a ordem das coisas, o que você dirá? Quem sabe tentando justificar. E nós somos ótimos em tentar arrumar uma justificativa para o injustificável. Senhor, foi tão difícil para mim. Senhor, porque a minha mãe não me amou, o meu pai não me apoiou, o meu marido não me deu valor, porque eu fui traído, eu fui abandonada, porque a minha esposa me puxou para trás, ninguém me apoiou nessa vida. Sabe que tipo de resposta nós daremos ao Senhor se Ele não for o primeiro? Se Ele não for o principal de tudo na minha vida? Então Ele vai mostrar para você a cruz. Diante das minhas justificativas, ou da minha tentativa de justificativa, Ele vai me lembrar que eu fui justificado por Cristo Jesus. A cruz me mostra isso, que eu fui justificado por Cristo Jesus. E aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou, também não nos dará todas as outras coisas. O que está faltando, querido, para mim e para você? O que nos falta para que a gente possa colocar Deus em primeiro lugar? Nada do que fizeram com você é maior do que Jesus fez por você. E a obra da cruz é essa maior evidência para nós. Foi tudo por você. Na cruz todos os nossos problemas foram tratados. Na cruz todas as minhas fraquezas e imperfeições foram tratadas ali. Então pare de olhar tanto para os seus problemas, para as suas limitações, para as suas fraquezas, para as suas próprias necessidades, e olhe para a cruz. Porque a cruz, ela foi levantada, queridos, com um propósito. A cruz, ela foi levantada entre o céu e a terra como um testemunho da supremacia de Deus e da graça de Deus, um testemunho de uma obra perfeita e completa, a proposta ou a prova de que Deus fez tudo por você. Não há nada que Deus não tenha feito por você, porque Ele fez tudo por você. Quando eu digo para você que a obra da cruz é uma obra completa, o sacrifício de Jesus, ele é suficiente, ele é total, ali está comprovado, Jesus fez tudo por você. Nessas últimas semanas eu passei por alguns textos bíblicos nessa série de mensagens. Um deles, falei sobre Maria de Betânia, quando ela vai aos pés de Jesus e ela decide, ela faz uma escolha, tomar o seu frasco de perfume caríssimo, o mais caro que ela tinha guardado para o seu futuro, e ela derrama tudo completamente, tudo para Jesus, tudo nos pés de Jesus. Você deve se lembrar também de uma outra história que eu não narrei nesses dias, mas contado na Bíblia, sobre Daniel. O rei faz um decreto e ele não podia orar. Pelo termo do rei, ninguém ora a nenhum Deus, a não ser ao próprio rei, que deveria ser adorado. Mas o que Daniel faz? Ele se ajoelha, como de costume. Ele se coloca diante de Deus, se prostra diante de Deus. E por conta disso ele vai ser punido, vai ser lançado para os leões. É verdade, há um livramento, mas se você lembra do texto bíblico, ele não sabe que haverá um livramento. Ele espera pelo livramento, mas não tem nenhuma certeza disso.
que isso vai acontecer. Então ele diz: se eu viver, vivi, se eu morrer, morri. Mas ele decide ser fiel a Deus, e ele dobra os seus joelhos na presença do Senhor, porque ele diz: Deus em primeiro lugar, ainda que isso me custe, ainda que custe a minha vida, ainda que tudo me seja cobrado, Deus em primeiro lugar. Eu quero lembrar a você de uma outra história. É a história de uma viúva pobre, é uma história de uma mulher desamparada. E é dia de adoração, é dia de culto, e é dia de oferta. E ela entra no templo do Senhor com uma expectativa dentro do seu coração: como alguém como eu pode adorar um Deus como Ele sem dar nada? Então ela diz: eu preciso dar alguma coisa para Deus, eu preciso honrá-lo, reconhecê-lo. E ela então revira. Tanta gente já tinha passado por lá, tanta oferta grande, tanta oferta volumosa, nada chama a atenção de Jesus. Mas quando ele olha e percebe que aquela mulher deu tudo para Jesus, tudo para ele, então ele diz: tá aí, ó, acabou de chegar a maior oferta do culto, a maior oferta do dia, acaba de chegar ali, aquela viúva pobre, aquela mulher que entrega apenas as suas moedinhas. Foi a decisão daquele menino, como eu contei para você nesses últimos dias. Ele só tem o lanche dele, mas o lanche dele, então, ele precisava abrir mão. Eu não sei o que pode passar na cabeça de um menino. Ele é um menino, a Bíblia diz que era um garoto. O que passa na cabeça de um garoto? Dá tudo que ele tem, e ele dá tudo que ele tem, põe nas mãos de Jesus. E eu quero lembrar isso para você. Você faria isso? Você entregaria tudo que você tem, todo o seu mantimento, toda a sua comida, todo o seu sustento, para servir a Jesus? Foi o caso daquela mulher, que também era uma viúva, uma mulher pobre. E então o profeta bate na casa dela e diz assim: você não me daria então um copo d'água? Ela disse: eu dou um copo d'água, assim, mas além do copo d'água, me traz um bolo também. Ela disse: agora ficou mais difícil, né? Porque eu só tenho um pouco de farinha aqui, para fazer o último. É para a gente comemorar aqui o final da nossa vida. Eu e meu filho vamos comer esse último bolo e a gente morre depois, porque não tem mais sustento, não tem mais provisão, e não tem de onde vir, não tem mais de onde tirar. Mas ela faz para o homem de Deus, ela coloca Deus em primeiro lugar, ela entende honrar ao Senhor sobre todas as coisas. E como resultado, em todos esses casos, há uma obra de milagre, há uma obra de multiplicação, há uma maneira de Deus agir e intervir todas as vezes que Ele é colocado em primeiro lugar. Uma janela de milagre, uma porta de milagre, há alguma coisa que se abre, os céus se abrem para um prover de Deus, quando alguém coloca Deus em primeiro. Agora, queridos, eu quero falar um pouco sobre essa história que eu li para você. Caim, diz a palavra de Deus, ele está virado com Abel, porque os dois são irmãos, são criados na mesma família, na mesma casa. Eles aprenderam os mesmos conceitos, eles estão adorando o mesmo Deus, e eles estão prestando o mesmo culto ao Senhor. Só que a Bíblia vai dizer que um traz a oferta e Deus aprova. Um traz a oferta, faz o culto e Deus gosta, e Deus aceita. Enquanto que o outro vem atrás e apresenta também uma oferta, mas Deus não gosta da oferta, e Deus não aceita a oferta. Deus rejeita a oferta. E isso traz um sentimento de caos. Isso traz uma perturbação dentro do espírito de Caim. E ele não aceita o fato de Deus não aceitá-lo. Você aceitaria? É uma coisa muito difícil para a gente, para o nosso coração, né? E Deus advertiu e ofereceu uma opção para ele. Uma opção, uma escolha, de ele mudar o seu comportamento, de ele redirecionar o seu coração. Mas a Bíblia diz que ele ignorou o conselho de Deus. Ele fez pior do que isso. Ele mata o seu irmão. Sobre um sentimento de inveja, sobre um sentimento de mágoa, ele vai lá e no lugar de ele chamar o Abel, ele diz assim: Abel, poxa, você é meu irmão, e eu estou vendo que você está oferecendo uma oferta e Deus está aceitando tão bem. Conta para mim, me explica, o que você fez para que a sua oferta seja aceita e a minha não? Eu gostaria de aprender com você, mas não. Seu coração é tomado por um sentimento de inveja. Há um orgulho dentro dele e ele mata o seu irmão. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você que está aqui hoje, que decidiu sair da sua casa para oferecer um culto a Deus, passa pela sua cabeça que o seu culto não seja aceito por Deus? Você aceita essa ideia? De que de repente o seu culto não está sendo aceito por Deus? Parece que a gente não leva isso em consideração. Parece que todos nós já nos programamos para dizer: se eu estou aqui, se é dia de culto, se eu estou adorando a Deus, estou oferecendo, se eu estou cantando, se eu estou orando, se eu estou nesse ambiente aqui, é claro que Deus vai aceitar.
É claro que Deus vai receber o que eu estou dando para Ele. Deus é bom. Mas você já parou para entender, para levar em consideração que Deus tem critérios? Que Deus tem exigências, que Deus tem parâmetros, que Deus estabelece na sua palavra o jeito, a forma, não é do jeito que eu quero, e não é de qualquer jeito. Então Deus nos criou, queridos, com uma capacidade de escolha, e parece que por muitas vezes na vida nós estamos nos perdendo, ou estamos perdidos com esse negócio da escolha. Eu não sei se é de propósito, eu não sei se é intencional, eu não sei se às vezes você tem consciência das coisas, mas independente da sua consciência, do seu estado de domínio, de entendimento das coisas, está acontecendo alguma coisa. Nós estamos diante de um drama aqui, entre dois irmãos, entre duas personagens, o Caim e o Abel. O drama se estabelece porque eles precisam decidir de que maneira vão adorar a Deus. E depois que Deus faz uma leitura da maneira da entrega, há algo que não está bom. A decisão, a escolha, as motivações do coração de Caim não concordam, não participam com o coração de Deus. E aí, as nossas escolhas, as nossas decisões, os caminhos que nós tomamos. Você sabia que a Bíblia, no Novo Testamento, vai contar essa história, ou vai mencionar essa história, se eu não estou enganado, nas cartas de João. E vai dizer então que este caminho que Abel tomou é considerado o caminho de Caim. Vai ser exemplificado, é o caminho de Caim. Todas as vezes que você perde rumo, você erra o caminho, é o caminho de Caim. É uma maneira de, simbolicamente, a Bíblia dizer: há um momento onde você pode se perder, aonde você pode não decidir de maneira correta. Você pode então se confundir e tomar um caminho errado, é o caminho de Caim. Bom, hoje eu quero, assim, compartilhar um negócio com você, se você me prometer que não vai dar risada de mim, tá? Eu de vez em quando venho aqui e me sinto encorajado em falar algumas coisas que talvez você não imagine a meu respeito, algumas vergonhas que eu passo da vida, e eu acho que de repente isso aqui pode servir para algum propósito, para ilustrar as coisas, e aqui eu falo aqui, né? Alguns irmãos que são mais antigos já têm uma listinha, um caderninho, de vez em quando me lembro de alguns fatos inusitados aí, né? E aí eu quero dizer para você algo que talvez não passe pela sua cabeça, que você não considere de jeito nenhum. Você olha assim para o seu pastor e você faz uma ideia dele, né? Mas eu sou um pouco diferente quando eu não estou aqui em cima. Quando eu não estou assim na minha programação normal, quando eu não estou na minha atividade ministerial, eu não sou um cara assim tão ligado, né? Eu sou meio desconectado, eu fico assim meio fora do ar. E eu tenho um probleminha na hora de ir no banheiro. Mas eu tenho certeza que você não alcançou ainda, não chegou nem perto do que eu estou querendo dizer. Eu tenho um problema de tomar a escolha certa quando eu vou para o banheiro, entre o banheiro dos homens e o banheiro das mulheres. Eu não sei te explicar o que acontece comigo, mas eu fico assim meio que perdido, eu fico meio que confuso, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. Não é que eu tenha em mim mesmo algum problema de confusão, mas eu confundo, é diferente. E de vez em quando eu estou indo para o caminho, e de repente eu percebo que está errado, eu volto, mas eu estava certo, eu tenho que voltar de novo para lá. Eu já sei que eu tenho essa dificuldade, então quando eu venho de longe, eu lembro, eu já me programo para vir lendo. Eu sei ler, eu sei escrever, mas parece que às vezes apaga e eu me confundo. Não consigo perceber aquele desenho que tem lá, do menino, da menina, né? Do cavalheiro, da dama, e às vezes eu estou indo para o caminho errado. Às vezes eu fui salvo por algumas pessoas que estão comigo assim: pastor, não, eu volto para cá. Mas deixa eu lhe dizer, um dia eu fui no shopping em São Gonçalo. Eu entrei no shopping e eu disse assim para a Helene: eu vou no banheiro. E ela foi fazer as coisas dela, daqui a pouco te encontra. Mas nesse dia eu não tive dúvida nenhuma, eu fui direto para o banheiro sem nenhuma dúvida. Não fiquei confuso com nada, simplesmente entrei. Quando eu entrei no banheiro, eu vi um ambiente estranho. Eu disse assim: gente, tá diferente aqui, não tem mictório aqui nesse banheiro. Aí eu assim, o importante de você ser uma pessoa inteligente é que você pesca logo as coisas. E eu disse assim: já sei, reformaram esse banheiro aqui. Por isso que não tem um mictório. Então eu fui direto para o sanitário, fechei a porta, tô lá, né, fazendo as minhas coisas. Aí eu falei assim: gente, por quê, né? É tão prático, né? Eu gostava tanto do mictório, por que tiraram dali? Aí daqui a pouco eu ouço vozes. Eu escuto vozes, são vozes de mulheres, vozes femininas. Mas aí a pessoa inteligente pega logo assim: já sei, as mulheres da faxina entraram aí para limpar o banheiro.
Mas que coisa estranha, antigamente, como as coisas mudaram, né? Antigamente uma mulher entrava para limpar o banheiro, a faxineira, ela gritava antes, né? Tem alguém aí, ó, tá entrando, né? Ninguém falou nada, mas já sei, é porque não tem mictório, então não tem problema, porque fica todo mundo fechado lá dentro, e eu tô lá, daqui a pouco eu tô assim observando, que eu sou observador, e aí assim, gente, essas conversas tão diferentes, não é a conversa da turma da faxina, são umas conversas diferentes, aí daqui a pouco deu um negócio assim em mim, acendeu um negócio assim em mim, e eu penso assim, não tem mictório. Vozes de mulheres. Eu estou no banheiro das mulheres. E aí, o que faz um crente numa hora dessa, quando ele entra no banheiro errado? Ele ora. E eu comecei a orar diante do trono. Comecei a orar, Senhor, o Senhor guardou a minha entrada. Senhor, tu sabe de todas as coisas. Eu sou pastor, eu preciso sair daqui de dentro. Gente, não tinha uma mulher quando eu entrei naquele banheiro, uma, para me dar um aviso, para me dar um alerta, para eu entender que eu estava no lugar errado. Ninguém, eu entrei no banheiro, não tinha ninguém. Aí eu disse assim, pensei comigo, o Senhor guardou a minha entrada, guarda a minha saída. Tira todo mundo daqui de dentro, para que eu saia daqui sem que ninguém me veja. E aí eu fiquei pensando, eu vou esperar aqui. Quando não ouvir nenhum som, eu saio daqui correndo. E eu fiquei esperando 5 minutos. E eu estou orando 10 minutos, 15 minutos, deu 20 minutos, eu estava lá, 25 minutos, deu meia hora, assim, meu Deus do céu, não para de entrar gente aqui. Por que às vezes Deus não responde às orações que a gente faz? E aí depois de um tempo eu fiquei ali pensando, e eu fiz mais uma oração, Senhor, eu vou sair daqui, mas tem uma coisa que eu preciso pedir ao Senhor, não deixa eu encontrar nenhuma irmã lá da igreja aqui. Irmã, você imagina se você entra no banheiro do shopping e você entra, dá de cara com o seu pastor lá dentro do banheiro das mulheres. Pastor Vladimir, a paz do Senhor. O que eu respondo para você? A paz, minha irmã. E os outros vão ouvir, vão entender como essa conversa. Veio um outro pensamento na minha cabeça. Assim, eu tenho algumas centenas de irmãs na igreja, mas tem muito mais radical. Vai aparecer uma radical aí. E se ela fala assim, tem radical aí? Como que eu vou gritar uhul lá? Como que vai ser esse gritinho lá dentro? Gente, eu sinceramente, um drama que eu vivi ali dentro. Aí eu tomei uma decisão. Quando ficar mais sossegado, eu saio. E aí eu disse assim, eu não vou olhar para ninguém, eu vou olhar para o chão, eu não falo nada para ninguém, eu saí correndo lá para fora. E aí quando eu senti que estava um silêncio assim, agora Deus ouviu a minha oração, eu abri a porta devagarzinho. Quando eu olhei para fora, tinha uma mulher passando batom. E eu olhei para ela no espelho, pensa no olho grande. O olho daquela mulher cresceu assim, olhando para mim, olhando para ela. Eu pus o olho no chão e saí com tudo. Saí, fui embora, disse... Quando eu cheguei na porta, que eu estou passando pela porta, tinha uma senhora vindo de lá, assustou comigo, teve medo de mim, e eu com medo dela. E ela chegou assim, para assim, não sei o que esse homem está fazendo aqui dentro. Chegou para o canto, e eu passei. E ela falou assim, em que mundo nós estamos? Eu tinha tomado uma decisão, eu não vou falar nada para ninguém, porque quando você está errado, até o que você fala pode ser usado contra você. A minha preocupação é se chamar o segurança. Eu vou dizer aqui, não, fica tranquilo, eu sou pastor. Como? Aí eu falei assim, não, eu vou embora. Mas eu senti um desejo de voltar para aquela mulher, quando ela disse, em que mundo nós estamos? Dizer para ela, no mundo da lua, minha senhora. Nós estamos no mundo da lua. Porque não tem justificativa. Agora você imagina assim, quantos irmãos aqui da igreja, uns 200 imagino, já entraram no banheiro das mulheres aqui? Quantas mulheres já entraram no banheiro dos homens, já usaram no banheiro dos homens? Não tem, você não acha gente assim. Mas dá em mim essas coisas. E aí, queridos, eu fiquei andando assim, com aquela sensação de que o segurança vai vir atrás de mim. Até hoje, eu nunca contei essa história, ela não sabe disso, está ouvindo isso aqui agora. Vou ter que dar explicação em casa, porque eu não consegui discernir a diferença entre um lado e o outro lado, entre uma porta e outra porta. Agora, tem decisões que você toma na sua vida que são vergonhosas, constrangedoras. Algumas decisões que você toma na sua vida errada. Algumas portas, alguns caminhos que você toma que são caminhos errados, que geram prejuízo para você. Mas existem alguns caminhos que são de escolhas fatais. São caminhos irreversíveis.
Não tem como você mudar. E eu fiquei pensando, sabe por quê? Sabe por que eu orei e eu não tive esse livramento dessa vez? Porque é uma coisa natural, queridos. As consequências das escolhas erradas que a gente toma, dos caminhos errados, das portas erradas que a gente passa, às vezes não dá para tirar. É assim, eu não fui preso, a segurança não veio me pegar, esse livramento Deus me deu, mas o constrangimento de passar, de estar no lugar errado, não teve jeito, e não tem mesmo. Às vezes somos nós que precisamos, antes de passar pelas portas, considerar aonde nós estamos entrando. E aí eu quero dizer para você, esse é o caminho de Caim. A Bíblia está descrevendo, há um caminho de Caim. Há um caminho que nós tomamos, uma direção errada, uma porta que nós passamos, que geram para nós constrangimentos, geram para nós muitas vezes dores, geram prejuízos, pelas escolhas que nós tomamos. Porque intencionalmente ou não, nós acabamos nos perdendo. Eu quero que você talvez procure alguém que está do seu lado, que é visitante hoje, assim, olha, o pastor não é assim não, ele é um homem sério, sabe? Não leve essa impressão dele, ele só é assim meio confuso, meio perdido. Você que está entrando aqui pela primeira vez, não sou exatamente assim, só às vezes. Queridos, Caim não admite a ideia de não ser aceito. Ele acha que Deus tem que aceitar o caminho dele. Ele acha que Deus tem que aceitar a oferta dele. Como nós muitas vezes também não levamos em consideração de que Deus tem esse direito, que Deus quem determina. Mas alguma coisa está errada, queridos, não é com o culto do Caim, é com o próprio Caim. Alguma coisa está fora do lugar, mas não é com o tipo de oferta que ele levou, mas é com o coração, com o tipo de coração que ele tem. Porque ele quer fazer do seu próprio jeito. Eu vou ajudar você a compreender, entender, interpretar a palavra aqui. Como é que o Caim está tentando fazer um culto, fazer uma entrega, uma oferta do seu próprio jeito. Deus aceita qualquer oferta, queridos, desde que a motivação esteja correta, desde que o coração esteja certo. Deus não se agrada de rituais que são separados da nossa vida. Então eu vou ler um texto para você que está em Malaquias capítulo 1, versículo de número 10. Acompanhe aí comigo, por favor. Eu estou pensando agora, toda vez que eu for no banheiro com alguém, as piadinhas que eu vou ouvir aqui dos irmãos, né? Eu vou viajar essa semana com alguns irmãos, já parar, e eu vou ficar só imaginando as coisas que eu vou ouvir. E você, o que você vai lembrar quando você for no banheiro? Mas que eu espero que você possa converter isso todas as vezes na sua vida, para lembrar como é importante você saber fazer as melhores escolhas. Você saber discernir muito bem em que porta que você está entrando, antes de passar por elas. As ilustrações servem para isso, para marcar a gente, para um entendimento, para um ensino, para alcançar o nosso coração em algum lugar. E Malaquias capítulo 1, versículo 10 diz assim: se vocês fechassem a porta do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. É só para você lembrar mais uma vez que existe a possibilidade de você trazer uma oferta que Deus não aceita, uma oferta que Deus não considera, uma oferta que Deus não gosta. Culto sem vida, esse culto de estar na igreja e não ser transformado, esse culto de fazer parte de uma igreja mas não ter uma vida transformada, é o culto que Deus não aceita. E Deus gosta tanto de música, e nós convergimos muito a ideia do culto que nós oferecemos a Deus por intermédio da música. Como Deus gosta de música? Deus gosta tanto de música que Ele tem um coral no céu, e Ele tem uma música perfeita, né? Agora, tenta imaginar se Deus ele está mesmo precisando de a gente cantar aqui na terra, se Ele tem um coral no céu, um coral de anjos, um coral angelical, se lá a harmonia é perfeita, é completa. Eu fico vendo aqui o sofrimento dos irmãos do Ministério de Louvor, até acertar uma voz com a outra, até que tudo esteja redondo. Mas lá no céu é tudo tão perfeito, é tudo tão harmonioso, e Deus tem tudo isso aí. Agora, eu quero mais uma vez fazer aqui um comparativo. Eu lembro que uma vez, falando para os Dias dos Pais, eu usei essa ideia, eu quero trazer hoje. Hoje ela cabe muito bem, eu quero aplicar ao seu coração. Veja, você que é pai, ou mesmo você que é mãe, já passou por isso também. Você que é pai, você
tá no Dia dos Pais e você vai lá na escola do seu filho, porque o seu filho vai te dar uma homenagem. É dia da homenagem e você vai lá para receber a homenagem que o seu filho vai te apresentar. Aí eu fico imaginando qual é a sua postura, qual é a sua atitude quando o seu filho está lá cantando para você. Você está ali assim, não, deixa eu ouvir se ele está desafinando, deixa eu ouvir se ele está dentro da harmonia, se ele saiu fora do tom. Quando você olha para sua filha lá dançando, toda empolgada, querendo impressionar você, querendo dizer que te ama, aí você diz, não, mas ela errou o passo hoje, né? As outras estavam melhores, mas ela não, ela é tão desajeitadinha, coitadinha. E você fica ali com o seu coração crítico como pai, como mãe, porque o seu filho está ali, mas a performance dele não está bacana, né? Podia melhorar. Quando ele chegar em casa ele vai se ver comigo, eu vou cobrar dele, você desafinou, você errou o passo, né? Não gostei de você hoje, fazendo uma homenagem para mim. E o filho, o que o filho quer? Ele quer cantar melhor, ele quer cantar o mais bonito, a filha quer dar um melhor passo quando ela estiver dançando. Para quê? Para impressionar a mãe, para oferecer a melhor homenagem para a mãe, para o pai. Mas a verdade é que nem a mãe, nem o pai, ninguém está enxergando nada disso. Só existe uma mensagem que a gente alcança, que a gente recebe, que a gente ouve, que a gente enxerga. É o filho dizendo, pai, eu te amo, eu estou fazendo isso aqui é para você. Eu tô aqui, sabe, fazendo uma homenagem, porque você é o melhor pai. E eu quero dizer então que todos os meus gestos, tudo que eu estou cantando aqui, é para dizer que eu te amo. O pai quer ser homenageado pelo filho que ama. E ainda que ele receba naquele finalzinho, né? Eu acho que assim, o Bruno e a Rebeca já cresceram, e eu tenho lá guardado as minhas coisas, aqueles trequinhos que eles dão quando eles estão na escola, que eles desenham, que eles pintam, que eles colam um palitinho, que eles colam um papelzinho. Tem um monte guardado lá. Tem alguém que tem aqui em casa? Um monte de pai, de mãe aqui, que está tudo guardado lá, né? O filho já está casado, o neto já vai vir, e está lá ainda, tudo guardado. A homenagenzinha, o bilhetinho, tudo guardadinho, né? Vale quanto aquele negócio lá, né? Quanto que custa aquilo lá? Aqueles presentinhos, né, que a gente recebe. Não vale nada, nada, do ponto de vista financeiro, nada. E comprou com o dinheiro que você deu para ele, né? Ele não tinha dinheiro nenhum, ele pediu um dinheiro, você deu, fez de conta que não sabia para que era. Na véspera do Dia dos Pais, você deu, né? Como se fosse para comprar bala, ele te surpreendeu e te entregou aquele negócio, está guardado até hoje. Por quê? Porque é simples, mas é inesquecível. É dessa maneira que um pai enxerga uma homenagem, um presente, uma oferta que um filho faz para o pai. Recebe o presente com o próprio dinheiro que ele comprou, mas ele se interessa pelo que significa. É o significado, é a representação que importa. Eu quero dizer para você hoje, se você ainda não entendeu, é disso que trata a presença de Deus aqui. Eu quero que você entenda que foi por isso que o pai está aqui. O pai hoje saiu da casa dele, a glória eterna, ele saiu, sabe, das suas mansões celestiais, e ele veio hoje aqui, em Vista Alegre, da tribo de Vista Alegre. Não é porque você está cantando melhor do que os anjos dele, não. Não é porque você tem uma oferta que ele está precisando receber. Não é porque você tem algum valor em si mesmo que impressiona o coração de Deus. Não é porque você não desafina. Não é porque as irmãs estavam dançando aqui, tem um passo perfeito e excelente quando elas dançam, e isso impressiona Deus. Eu tenho que ir lá ver essas meninas dançando lá na igreja. Não é nada por causa disso. O pai está aqui porque ele veio receber a sua homenagem, ele veio receber o seu amor, ele veio aqui porque ele se importa, ele se interessa, sabe? E aquela oferta que você trouxe hoje foi com o dinheiro que ele te deu. Você nem tinha oferta, você nem tinha dinheiro, mas ele te abençoou, ele te deu sustento, ele te deu provisão, para que você tivesse condições de vir aqui entregar o seu dízimo, a sua oferta. Você não tem nada, querido, tudo vem dele. E Deus então, que está entronizado nos louvores do céu, sai da sua glória para receber um presente que não tem nenhum valor monetário, nada que interessa a Deus, senão a manifestação simbólica desse amor, senão a representação do quanto você está interessado em agradá-lo. Ele não precisa de nada que você tem. Como prova disso está escrito na palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 4 versículo 7, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que foi que você tem que não tenha recebido? Me diz aí, o que é que você tem que você não recebeu? Não, isso aqui é meu, isso aqui é meu porque fui eu que fiz, fui eu que conquistei. Tudo que você tem foi dado por Deus. E a palavra de Deus então pergunta, o que é que você tem que você não tenha recebido? E depois o texto vai dizer assim, e se recebeu, por que você se orgulha?
Se você recebeu, por que você diz que é seu? Se você recebeu e não tinha, foi Ele que deu, por que você diz é meu, é minha? Por que você diz foi eu que fiz, sou eu que tenho? Ele não reconhece que tudo vem dEle. Como se assim não fosse, diz a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 11, 35 e 36. Quem primeiro lhe deu, para que Ele recompense? Pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Amém, igreja? E Ele está aqui, não por causa da nossa música. Ele está aqui, não por causa da nossa oferta. Ele está aqui, não por causa de nós mesmos. Ele está aqui por causa dEle, porque Ele é Pai, Pai amoroso, porque Ele nos ama e Ele quer receber de nós a nossa homenagem, amor, presente, oferta e adoração. A presença de Deus aqui é uma representação clara da valorização de Deus pela sua vida. É Deus te reconhecendo, é Deus chamando, é Deus te valorizando. Ele está aqui por causa disso. A sua vida, a sua canção é o que Deus deseja ouvir. E bom, se a minha vida é a minha adoração, se a minha vida é a minha melhor canção, então não entregue a Ele uma letra vazia, não entregue a Ele uma letra sem harmonia, não entregue a Ele uma vida, sabe, que está desafinada, fora de sintonia com Deus, fora de comunhão com Deus. Ajuste a sua vida ao propósito de Deus, ajuste a sua vida à vontade de Deus, faça o que lhe agrada, agrade o coração de Deus, coloque Deus primeiro, Deus em primeiro lugar. E esse é o problema aqui da oferta do Caim. Caim e Abel tinham o mesmo valor, a oferta de Caim e Abel, o mesmo valor. Não é porque um tinha do rebanho e o outro tira do campo, não é nada disso. Não é o tipo da oferta, mas é o tipo da adoração, é o tipo do adorador, é o tipo do ofertante, é o tipo da atitude, é o tipo da motivação de quem se apresenta diante de Deus. Mas quando Deus analisa o coração de um, o coração de outro, Ele diz que a oferta de um Ele aceita, a oferta do outro Ele rejeita, porque as ofertas eram diferentes. Não havia nenhuma diferença entre a oferta do Abel e a oferta do Caim, mas as ofertas eram diferentes porque os corações eram diferentes, as atitudes eram diferentes diante de Deus. O diferencial está no ofertante, não na oferta. Considere isso no seu coração. Deus não aceita a oferta por causa das pessoas. Deus não aceita as pessoas por causa das ofertas. Deus aceita as ofertas por causa das pessoas. E tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende. Deus aceita as pessoas por causa das ofertas. Que Deus não aceita as pessoas por causa das ofertas. Tem gente que pensa assim: se eu der uma oferta maior, eu vou demonstrar mais fé, e aí eu vou convencer a Deus que eu sou digno de ser abençoado. E aí Deus vai me aceitar. Por quê? Por causa da minha oferta. Eu dei uma oferta grande, eu dei uma oferta que demonstra uma fé maior, então eu vou ser aceito por Deus. Mas não é essa a lógica de Deus. Deus aceita as ofertas por causa de quem entrega. Deus está sempre olhando para a pessoa e não para a oferta. E a oferta pode ser do tamanho que for, grande ou pequena. Ela será validada, aceita ou não, de acordo com o ofertante, o coração e a atitude de cada um de nós. Porque não é a oferta que valida a nossa fé, é a nossa fé que valida a nossa oferta. Pela fé, diz a palavra de Deus em Hebreus, Abel deu uma oferta superior à de Caim, porque ele entregou o melhor que ele tinha. Fica claro aqui. Primeiro ele atentou para o Abel, depois para a sua oferta. Quando Deus olhou para Caim, reprovou a sua oferta. Abel, o seu nome significa vazio. Abel significa coisa alguma. Abel significa nada. O homem sem glória, um homem sem vaidade, um homem sem nada, um homem sem coisa nenhuma. Essa é a representação do homem chamado Abel. Talvez essa seja a personificação do adorador. Se alguém quer adorar a Deus e ser aceito por Deus, precisa chegar sobre essa identidade. Nós precisamos trazer conosco esse tipo de sentimento e de motivação. Alguém que não tem nada, alguém que não é nada, alguém que não é coisa alguma, alguém sem glória, alguém sem vaidade, alguém sem nenhuma pretensão, alguém que simplesmente reconhece que Deus está em primeiro lugar. Talvez você seja aceito por Deus hoje
sem mesmo ter uma oferta para ser entregue aqui no altar. A sua vida não será qualificada, a sua adoração não será qualificada ou medida se você saiu do seu banco hoje para entregar alguma oferta aqui nesse altar. Mas a sua vida é a oferta que Deus mais deseja dar, mais deseja receber. Agora é impossível que a nossa vida seja entregue totalmente a Deus e todas as outras coisas não estejam vindo juntas. Assumir que nós não somos coisa alguma, que nós não somos nada, é o que nos coloca diante da presença de Deus. E Abel então não tem vaidade, mas diz a palavra de Deus que o coração de Caim é orgulhoso e que ele inveja o seu irmão Abel. Leia comigo então agora Filipenses capítulo de número 2, versos 4 e 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A palavra de Deus diz assim, vocês precisam fazer isso, se esvaziar. Sabe, vocês precisam ser como Jesus, abrir mão de quem vocês são. Jesus abriu mão da sua glória, abriu mão de ser Deus, de estar na presença de Deus, para estar entre nós. Mas Caim tinha uma motivação errada, ainda que ele estivesse fazendo a coisa certa. Agora veja, nós precisamos nos entregar por inteiro. Não há adoração plena sem uma entrega plena. Não há uma adoração aceita se o nosso coração não for aceito diante de Deus. Caim trouxe, diz a palavra de Deus, uma oferta ao cabo de dias. Eu não sei se você consegue alcançar o que a Bíblia está descrevendo quando diz que o Caim, ele traz a Deus uma oferta ao cabo dos dias, ao decorrer dos dias. E uma oferta, que oferta? Uma oferta indefinida. A oferta de Abel, ela é definida, ele traz um cordeiro. A oferta de Abel, ela é muito específica, ela é a primícia, é o primogênito. Enquanto que o Caim deixa passar os dias, ao cabo dos dias, ao ponto em que o Caim, ele não considera que Deus deveria ser o primeiro, o principal, e que as primícias deveriam ser dadas a Deus. O Abel entendeu, não, primeiro Deus. Então ele entrega as primícias, ele não deixa passar Deus em primeiro lugar. Mas o Caim deixa o tempo passar e ao cabo dos dias ele vem trazer a sua oferta. Por que as primícias são tão importantes? Provérbios capítulo 3, versículo 9 vai dizer assim: honra o Senhor com as primícias dos teus bens. Deus, ele dá importância para as primeiras coisas, porque Deus quer ser o primeiro em tudo. Deus quer ser honrado em primeiro lugar na sua vida, lembrado em primeiro lugar na sua vida. Bem, eu quero chegar já à parte final da mensagem. Gênesis capítulo 4, versículo 12, diz assim, a mensagem ainda não acabou, mas estou chegando ao final. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Você será um fugitivo. Na sentença que Deus impõe ao Caim, ele diz, por causa do seu pecado, por causa do seu erro, você vai ser um fugitivo pelo mundo. Sempre que você se desconecta com Deus, sempre que você se afasta de Deus, você se torna um fugitivo. Você se torna um errante pelo mundo, uma pessoa que vive fugindo de si mesmo. Foge de Deus, foge de si mesmo. Foi assim com Adão, quando ele peca, ele foge de Deus, se esconde de Deus. Nós procuramos um lugar, e a Bíblia diz então que o Caim, ele sai dali, e ele procura uma cidade, ele estabelece um lugar, uma cidade, ele vai recriar um mundo para ele, vai recriar um ambiente para ele, mas ele leva com ele o seu passado. Ainda que ele queira recriar um lugar, ele precisa enfrentar as coisas que ele leva com ele. O passado vai com a gente. Você pode mudar de lugar, você pode mudar de cidade, mudar de estado, mas a sua história te segue. Você não muda a história, porque ela está dentro do seu coração. Tem algumas lembranças que talvez ainda estejam presentes com você, e você não consegue talvez se recriar, se refazer por causa disso. Não tem como você vagar pela vida sem resolver o que ficou para trás. Entenda que você precisa resolver as coisas que ficaram para trás. E nós vamos tentando às vezes recriar uma história, uma nova história. Para quê? Porque alguma coisa dentro de nós está nos consumindo.
Há alguma coisa que não está resolvida. É o nosso erro, é o nosso passado. Mas a boa notícia é que pode haver uma segunda chance. Eu quero ler com você agora Gênesis capítulo 4, versos de 13 a 15. Você pode ficar de pé, por favor? A palavra de Deus diz assim: disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e eu terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo e errante pelo mundo. Em qualquer lugar que alguém me encontrar, me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que o viesse a encontrá-lo, o matasse. Eu quero aqui nesse momento final dessa palavra dizer uma coisa para você. Você precisa reconhecer o valor da segunda chance na sua vida. No caráter de Deus existe uma segunda chance para cada um de nós. O Caim era um homem marcado por ter matado o seu irmão. E ele tem uma consciência tão clara de que isso era tão severo, isso era tão grave, que ele diz: não tem mais jeito para mim. A minha vida acabou. Aonde eu estiver, e que alguém me ver, vai me reconhecer como um homem marcado pelo sangue do meu irmão. E ele diz: então eu vou ser um fugitivo. Eu vou viver fugindo, me escondendo, por causa do meu passado. Mas o meu passado vai me perseguir, o meu passado vai me torturar, e alguém vai querer me matar. E eu, mesmo que ninguém me mate, eu me sinto já uma pessoa morta, porque eu matei meu irmão. Então o Senhor disse: não será assim. Apesar do seu erro, apesar de você ter fracassado, eu vou colocar sobre você uma marca. Eu vou estabelecer sobre você um sinal. E esse sinal e essa marca representará sobre a sua vida uma segunda chance. Será uma marca da minha graça sobre você. E todas as pessoas que olharem para você e dizer: eu vou matar ele, não vai poder fazer isso, porque há uma evidência de que eu toquei em você e marquei você, dando a você uma nova chance para você recomeçar a sua vida. É a marca da graça que está sobre você. Onde aquele homem passasse, ele não precisava se esconder do seu passado, porque ele tinha uma marca de Deus dizendo: perdoado. Hoje eu quero dizer para você que todos nós estamos lutando com alguma coisa do nosso passado. Todos nós temos uma história de vergonha. Todos nós temos uma história que talvez nos constranja. Mais do que entrar no banheiro errado, talvez haja alguma coisa muito mais séria, muito mais severa que você fez no seu passado. E talvez seu passado esteja ele atormentando. E talvez você não se sinta assim mais no direito de recriar a sua vida, de recomeçar a sua história. Mas eu quero que você saiba que há uma marca que Deus estabelece em você. Há um sinal na cruz. Há uma marca da graça de Deus. Ele toca a sua vida hoje com a sua graça. Deus faz Caim, Deus faz de você, Deus faz de mim, de cada um de nós, alguém que pode ser aceito. Sabe que você merecia, querido? Morte. Você deveria ser réu de morte pelos seus pecados, não deveria ter direito de viver. Mas esse sinal, essa evidência da graça de Jesus te permite. Agora, você não é uma pessoa que não falhou. Você falhou, você errou. Mas alguém como você e eu pode ser aceito, não porque não tem falhas, não porque não tem erros, não porque não tem um passado vergonhoso, mas porque você foi perdoado pela graça de Deus. É isso que me dá a possibilidade de recriar a minha vida. É isso que me dá o direito de recomeçar, viver mais uma vez. Alguém que Deus colocou uma marca. Você que entrou hoje aqui, ainda não teve uma experiência com Jesus na sua vida, é alguém que Jesus quer tocar. Você é alvo da graça de Deus. Deus quer estabelecer um sinal, novidade de vida, nova chance, graça. A marca da graça é a marca do recomeço. A graça de Deus é o que reconstrói a
história, reconstrói os caminhos, reconstrói a vida, reconstrói as possibilidades. Hoje Jesus está dizendo: você não precisa andar se escondendo, você não precisa andar com vergonha do seu passado, porque eu coloco uma imagem nova, uma identidade nova, um sinal novo, dizendo: transformado, perdoado, curado, livre desses traumas do passado. Então, como a gente consegue viver isso? Não fugindo, não se escondendo, mas se apresentando, se oferecendo, reconhecendo, pedindo perdão, dizendo: eu sei, eu reconheço, eu sei as besteiras que eu fiz, mas eu preciso que o Senhor hoje me toque, coloque em mim um sinal, uma evidência de que eu sou um perdoado, eu sou um aceito, eu sou um transformado, eu sou um recriado pelo Senhor. Então Caim era um fugitivo dentro da sua própria cidade. Se você ler a história, dentro da cidade que ele vai criar, lá ele começa a fugir de novo. Sabe que às vezes as coisas acontecem com a gente? Nós somos fugitivos dentro dos ambientes que nós mesmos criamos. Pastor, o que o senhor está falando? Às vezes nós somos fugitivos dentro da nossa própria família, porque lá nós não nos encontramos. Lá existe um vazio para nós, dentro da nossa própria casa, e nós lutamos contra isso. Se não houver graça para nós, se não houver um toque de Deus, se não houver uma recriação para o nosso mundo, a graça que me pega caído, a graça que me restaura, a graça que me levanta, a graça que me ajuda a caminhar, a graça que me permite viver. E é Jesus dizendo: eu não desisti de você, eu nunca desisti de você, jamais vou desistir de você. Eu te dou a possibilidade de você recriar a sua vida e continuar pelo seu caminho. A graça diz: você vale muito para mim, eu amo você, e eu vim hoje aqui só para receber o que você quer me dar. Eu sou tão interessado em receber a sua vida, eu sou tão interessado em receber o seu reconhecimento. O Senhor deixou a sua casa, o seu trono, o seu ambiente de glória, para receber hoje a adoração, reconhecimento, sabe, um presente, uma oferta, uma entrega, uma dedicação. Sabe, eu quero que hoje você abra o seu coração para dar o seu melhor. Coloque Deus em primeiro lugar. Vamos adorar o Senhor, e eu te chamo para tomar uma posição hoje diante dEle, para reconhecê-lo como o primeiro da sua vida.